Então é isso. Gente, muito bem-vindos à introdução aqui do nosso curso de runas, né? Caso vocês tenham dúvida, pode me interromper, tá? E às vezes eu tô muito focado no que eu tô explicando, e aí eu acabo não vendo o chat. Mas eu vou procurar prestar bastante atenção. Já deixei até ele abertinho aqui do lado para poder, ok? Então é isso. Eu queria saber de vocês, primeiramente, quem que já teve experiência com runas, quem que não teve, quem que tá do zero, é, para ficar mais dinâmico, quem não tem experiência, quem tá começando do zero, coloca um zero ali no chat, só pra eu ter uma noção aqui do... Ok, ok. Então tá todo mundo do zero. Legal. Ninguém teve, então, experiência com nenhuma entidade nórdica ainda. É assim que eu gosto. Em breve todo mundo vai estar aí, tipo. Ó, eu já vou explicando que eles são bem densos, tá? Tipo. ah, Quando eu falo assim, não são as entidades em si, propriamente ditas. É, as energias são bem densas. Ah, então, a proposta do curso da aula de hoje é falar sobre os principais deuses, e aí eu preparei uma lista, né, dos quais são, assim, os mais famosos, digamos assim, mais conhecidos, e conforme o curso for passando, e a gente for falando sobre as runas, eu vou trazendo outras divindades menos conhecidas, tá? E que são muito legais também, essas essas divindades. Assim, elas são bem pouco procuradas, pouco se sabe, mas quando experienciadas, são ótimas, né? Então vamos lá. A gente começa. E aí, eu também vou falar sobre os nove mundos, né? Árvore da Vida, Yggdrasil. Então vamos lá. Tudo começa, gente, quando. Peraí, você viu. Tá. Vander, é realmente aeroporto, né? Assim, a Saraiva já era, né? Mas, tipo, tem outras livrarias aí, internet. Internet é baratíssimo. Você pega aí, tipo, 50, 40, não sei. Alguma coisa assim, tá? Tá em torno disso. Ou pelo menos tava, né? E é um ótimo livro. Então, gente, aproveitando a deixa, eu indiquei um livro pro Vander que é muito legal para quem tá começando, ou seja, todo mundo, a, a conhecer um pouco mais sobre a mitologia, né? Eu vou falar aqui por cima, mas porque se eu for falar a fundo, dias e muitos dias. Chama Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. Eu já li diversos outros de mitologia nórdica, só que, sabe, não é que é ruim, mas é que, tipo, hum, falta algo. O Neil Gaiman não, ele foi cirúrgico, é bem legal o jeito que ele aborda, o jeito que ele fala sobre a mitologia. E falando em mitologia, como tudo começou, né? Tudo começa no grande vazio, né? A Gênese. E esse grande vazio, conhecido como Ginnungagap, é o grande abismo, né? Ah, dois mundos, polos opostos, Niflheim, Muspelheim, gelo, fogo, neblina, frio, o nada, o limbo, o fogo, colidem. E aí são criados os nove mundos. Ah, Sendo assim, a fusão desses mundos gera o primeiro ser,
nórdico. O primeiro gigante, que é o mais conhecido, Ymir. E dele é feito é um gigante de gelo. E assim, gente, é muito importante falar agora no comecinho que, por exemplo, todas as simbologias, ah, o gelo, o gelo salgado, a vaca, Audumbla, a vaca primordial, é, por que que eles são usados? Por que uma vaca? Porque é o que tinha lá, como referência, sabe? Tipo, quem tinha uma vaca, por que que a vaca é o símbolo do gerar a vida, do nutrir? Porque, tipo, quem tinha uma vaca tinha tudo, né? Tipo, era high society naquela época. Então, é tipo isso. E aí a vaca primordial, Audumbla, é, começou a lamber. Audumbla, só voltando, Audumbla veio de Niflheim, tipo, nessa fusão, Ymir, Audumbla. E a grande vaca começou a lamber o gelo e esse gelo começou a derreter. O gelo do gigante, e aí foram criando outros seres a partir do derretimento do gelo, e ela começava a soltar leite pelas tetas. E aí, o que que acontece? Os nove mundos são construídos. Ah, e aí, gente, começando a falar sobre os nove mundos, a gente começa em Asgard. Asgard, a casa de Odin, o reino, o mundo dos deuses, a morada, onde fica o castelo de Odin, onde todos querem ir, todos os guerreiros, eles morrem para ir para Uppsala, não, Uppsala é o da Freya. Me fugiu o nome agora do Templo de Odin. É muito citado na série Vikings. E aí, Valhalla, né? E aí, o que acontece? Todos os guerreiros que morrem com honra, lutando pelos seus deuses, eles vão para Asgard. Já já a gente vai chegar onde? Helheim, lá em o outro polo. É, todos aqueles que morrem sem honra, ou seja, é, velhos, pessoas doentes, sem a batalha, vão para Helheim, limbo, e já já a gente chega lá. Mas pessoas que morrem guerreando, Uppsala, que é o templo de Freya, o castelo de Freya, ou Asgard. Asgard, ele traz um aspecto de poder, de sabedoria. Então, quando a gente se conecta a Asgard, vem uma energia de poder, de sabedoria, de segurança, de comunhão, e isso faz com que a gente se unifique com aquele mundo. Mas a gente vai chegar lá com os mundos. Asgard é o topo, né? Então ele traz essa sabedoria. E Asgard, ele tá em conexão com Odin total, né? Então, maravilha. E o que que acontece? Quando a gente vai buscar por Asgard, normalmente, quando que é? Eu tô falando assim por quê? Porque é muito legal quando a gente faz uma analogia com alguma coisa, só que pra mim fica muito abstrato ainda, sabe? Tipo, então Asgard é força, é sabedoria, ou força não, é sabedoria, é poder, é isso, ó, que lindo. Tá, mas e aí? O que que isso pode te trazer pro. Você mora em Midgard, você mora em Gaia. Então, tipo, tá, beleza. Como é que eu posso usar Asgard pra minha vida aqui, né? Então, tipo.
É o plano superior, é a abertura do seu campo. E a abertura do seu campo pode te levar à conexão com Asgard, que vai poder te trazer toda essa sabedoria. Da sabedoria vem o poder. Poder que eu digo não é o poder egóico, é o poder, tipo, o possibilitar, sabe? Então, a sabedoria trazida de Asgard, ela te possibilita ah, muita coisa. Então, é possibilidade. O poder que a gente atribui, o significado, o conceito de poder, não é o poder egóico. O se tornar poderoso e etc. Poderoso em Gaia, poderoso no dinheiro, poder aquisitivo, poder de dominação, poder de influência. Não. É o poder de conseguir se entender. É o poder perante si. É o poder. Porque quanto mais alto o seu. Quanto maior o seu autoconhecimento, melhor, mais dono de si você se torna e mais co-criativo você se torna. Então, tipo, tá tudo ligado. Hermetismo com cultura nórdica, com diversas coisas. Mas a gente chega lá. Vamos uma coisa por vez. Então, é isso. Isso que eu acabei de citar, de tudo ligado e tudo mais, é empoderamento pessoal. Exatamente. Espiral cósmica, o evento da Rê, tá tudo relacionado. A Rê também é filha de Loki, a Rê também é da cultura nórdica, e, e é mais ou menos isso. E só que para não pular etapas e ficar meio confuso, vamos falar sobre o. Eu não vou ficar colocando os eventos e etc. Porque não é nem por nada, é por mim mesmo. Eu me confundo. Gente, meu animal de poder é borboleta, né? Então a dispersão tá babado. É... Então, o que que acontece? É o autoconhecimento, o seu empoderamento. Certíssima, Cláudia. E te possibilita isso. Essa conexão com as divindades desse respectivo mundo. Ah, e existem diversos seres, divindades, que você pode entrar em contato com essa energia asgardiana, né? Perfeito. Até aqui ficou claro? Eu vou procurar não me estender muito nos outros mundos, porque senão a aula vai ficar bem extensa e porque a gente ainda tem que falar dos deuses. Até aqui ficou claro? Empoderamento pessoal, sem ego, ou seja, empoderamento pessoal, quebra de ego. Lembrando que o ego, ele não é ruim, né? A Runa Soul Willow fala bastante sobre isso. É, ele não é ruim. O ego arbitrário, quando o ego passa a arbitrar a sua vida, isso é ruim. Agora, o ego essencial, o ego serve para você ser, né? Alguém. Sem ego, não existe. Mas, tipo, o ego arbitrário, ele é meio. Meio não, ele é bem nocivo. Então, perfeito. Gente, lembrando, quando tiver dúvida, quando não tiver claro assim, me avisa que a gente dá uma recapitulada ou tenta explicar de alguma outra forma, tá? Então, Vanaheim, que é o mundo da fertilidade, é o mundo da harmonia, da magia natural. Vanaheim, dos Vanires. A Rê vai falar sobre isso na próxima aula. E quando a gente estiver conversando sobre as runas, vai ser bastante citado Aesiris e Vanires, né? Então, Aesiris, deuses guerreiros com arquétipo guerreiro que vão à batalha. E não sei, Vanires, deuses magos da magia natural. Então, fantasticamente, eu tenho diversas experiências com esse mundo aí de Vanaheim. É o meu favorito. Quer dizer, o meu favorito é Alfenheim, que é o dos elfos. Então, o que que acontece? No, nesse, essa energia, ela traz a possibilidade. Então, beleza, você já tem, olha só.
Você tem a iluminação. Ó, tem até efeito especial. Você tem a iluminação em Asgard para poder ter a compreensão do que os outros mundos vão te trazer. Do sutil, Asgard, até o mais denso, que é Helheim, né? Então, ah, agora me fala um negócio. Ao fim do curso, vocês vão entender mais ou menos a loucura que se passa nessa mente. Porque eu sou filho de Odin, ó, Odin, aqui, ó. E filho de Hel. Ou seja, eu tenho os dois polos. Então, fica assim, sabe assim? É, a daguinha. Super, super, super utilizada em diversos rituais de Helheim, mas a gente chega lá. Então, o que que acontece? No, qual que é o arquétipo desse mundo, Vanaheim? É o sábio, é o mago. Então, é o oculto, sabe? É o místico. Então, é isso que vai vir. Você quer dar uma empoderada na sua, um upgrade no seu dons, nos seus dons, ou nas suas propensões de aplicar a magia nórdica no seu dia a dia, conexão com Vanaheim, né? Então, Vanaheim, ele vai falar para você bastante sobre a cura, porque durante a vida a gente vai tendo diversos intempéries e diversas cristalizações, diversos ah, bloqueios. Então, tipo, Vanaheim pode transformar isso, né? É a cura de quebra dos bloqueios de Gaia, da humanidade, para que você possa ter uma conexão com o mundo asgardiano e posteriormente de Vanaheim, para poder compreender o mago ou a bruxa que é. Aí, o que que acontece? Vanaheim, foi explicado. Agora, tem o. E, assim, quais são os mundos a seguirem, né? Tipo, olha eu misturando a Exíris. Tipo, Alfenheim, o meu favorito. Por quê? Porque eu tenho. Ó, já eu falo sobre o. Como saber quais de quem é filho. Mas. Alfenheim, mundo dos elfos de luz. Ou seja, beleza, arte, inspiração e diversos aspectos disso referente a essas energias de inspiração, de beleza, e quando eu falo de beleza, não é tudo que eu tô falando aqui de poder, beleza, não é nada egóico, tá? Não é assim, ai, beleza, botox, não. Tipo, é a beleza da magia, é a beleza da natureza, é a beleza do se conhecer, é a beleza de diversas possibilidades que você vai ter tendo esses tipos de conhecimento, né? Então, opa, peraí. Hum, certinho. Tá. E aí, Alfenheim traz os elfos de luz, seres sutis também. Então, ah, o, o que que eles são? São inspiradores, né? Tipo, são a inspiração. É, a inspiração fala. Essa energia de Alfenheim fala muito sobre inspiração, sobre arte e sobre também, como é um sutil, fala sobre o espiritual. Então, sendo assim, a conexão feita com esse mundo, vai te trazer todo esse aspecto e você se mudando, você aceitando, você entendendo, você vai conseguir fazer.
com que essa beleza, com que essa inspiração e a sua espiritualidade aflorem. Então, isso expande de dentro para fora, logo, o que está dentro é como o que está fora. Lembrando que é como o que está fora e não é igual ao que está fora. É, então, sendo assim, a gente passa a cocriar, né? Então, a gente tem diversos aspectos aí bem interessantes em Alfenheim e é o meu favorito. Eu tava conversando com alguém que ia falar sobre a minha experiência e tal, mas no fim da aula eu falo, tá bom? Agora a gente começa a densificar um pouco mais, né? Ah, então, Asgard, Vanaheim, Alfenheim. Agora a gente vem pra onde? A gente vem pra Svartalfheim, que é o mundo dos anões. Anões, terra, terra é igual a matéria, ou seja, algo mais denso. E isso faz com que. Vocês percebem? Eu não sei se eu tô sendo claro o suficiente, mas tipo. Asgard, Vanaheim, Alfenheim, Svartalfheim. Então, tipo, é o caminho que você vai percorrer para materializar algo, né? Então, aqui ainda em Svartalfheim, mesmo que seja matéria, não é isso. Tipo, não é a matéria que você pode tocar, é a materialidade na ideia, né? É, tipo, a ideia concreta. Então, tipo, anões, ouro, mineradores. Então, é a matéria, a riqueza da ideia, a riqueza da concretude do que você quer. Então, tipo, você tem um determinado objetivo, você, focado nesse objetivo, você vai é, percorrer todo o caminho do raio, né? Tipo, Asgard, Vanaheim, Alfenheim, Svartalfheim, e aí a gente vai pra Jotunheim. Mas é o mundo dos anões, é o mundo da criação, da materialização. Materialização, por enquanto, da ideia. Aí em Jotunheim, o mundo dos gigantes, daquilo que não pode ser dominado, daquilo que é mais forte que você, daquilo que é mais forte e inevitável, né? O mundo dos gigantes de gelo. Então, é aquele mundo em que você vai, em que vai antagonizar o seu objetivo. É a famosa prova, né? Então, tipo, ai, que bom. Fico super feliz de saber que tô sendo claro, porque eu acabei, esse lance do link, de enviar o link, né, a minha dispersão acaba me deixando, assim, meio perdi o foco, mas eu volto, acabo me esforçando pra voltar para o mesmo lugar. Verdade. Tem um microfoninho aberto por aí, mas eu vou dar um jeitinho aqui, peraí. Hum, ah, ok, perfeito. Aí, Jotunheim, Gigantes de Gelo. É, é o indominável, indomável, né? Então, é o poder primordial que desafia você. É o desafio. Então, tipo, é muito. Porque é muito lindo, né, gente? A gente fala assim, ah, o meu desejo é dinheiro. Ter dinheiro, abundância, ó, é lindo, mas e o que está sendo feito para isso? É, ele tá lá no sutil? Ele já passou por Vanaheim, já passou por Alfenheim, já passou. E chegou no desafio, né? Então, tipo. Aí os Jotuns são gigantes de gelo que o símbolo deles é esse, é o desafio, é o indomável, é o que vem e não adianta tentar bloquear, porque se você bloqueia, você pode até conseguir, mas aí você não vai passar pela prova e não vai materializar. Ou seja, é algo necessário. Sendo assim, a gente tem um próximo mundo que é.
o mundo de Muspelheim. Muspelheim, depois que você passou pelo Jotunheim, passou pelo desafio, beleza. Aí você tem a energia, é, tipo, a destruição. Ai, mas pra que eu quero com destruição, né? Então, tipo, a destruição de ilusões, a destruição daquilo que você é apegado e não te serve, a destruição daquilo que não tá te fazendo bem, a destruição do apego, a destruição do ego arbitrário, a destruição, a carta da torre, pra quem conhece o tarô. Então, tipo, tal, na ilusão, no ilusório, e aí isso te aproxima mais do seu objetivo que você buscou lá em Asgard. Então, ah, é todo esse caminho que a gente tem que percorrer. E o símbolo é o fogo, a força primordial, a força vital, né? Então, o que que acontece? A gente acaba é, adquirindo muita força. Tipo, e tudo isso que eu tô falando é uma trajetória a ser feita, só que nem sempre, tipo, a gente consegue. E aí, o que que acontece? A gente se frustra, mas aí é que tá, não é de primeira que a gente consegue, isso é um exercício, né? Então, tipo, agora sim chegou a hora de eu falar aqui pra vocês sobre o como ele é a força bruta e purificadora é aquilo que vai purificar você, como eu tava falando, daqueles vícios, né? De vício de como é que eu falei ali? Vício de ego, vício de. Eu falei uma palavra lá, mas já já eu me recordo. Então, tipo, ele vai acabar com ilusão. O vício de se iludir, de ficar preso a algo que não é mais seu, do apego. Apego a ideias, apego a pessoa, apego a falsos amores que você jura ser verdadeiro, mas não é. Então, é a inspiração. O nome desse mundo é Muspelheim, um mundo de fogo, habitado por Surtur. É o único habitante do mundo de Muspelheim, é o gigante de fogo, que se juntou com Niflheim, puf! E aí veio a Gênese, Audumbla, Ymir, as lambidas no gelo e o derretimento do sal, o leite abundante pelo universo criando os nove mundos. Então, o que que acontece? Muspelheim, ele é importante para isso, para purificação. Inclusive, gente, olha o Mario. Amanhã. Até. Qualquer coisa chama. Aí, gente, o que que acontece? A gente acabou fazendo um início do caminho do raio. Aí. Porque agora a gente chega em Ah, não, vou explicar sobre Niflheim. E depois eu volto pra Midgar. Porque Midgar é o nosso mundo, é onde a gente vive. E eu vou falar também dos símbolos e o que isso significa. É o meio do caminho, tá? Então, tipo, Niflheim e Muspelheim se uniram, beleza. Aí, qual que é a trajetória? Ó, a trajetória não, qual que é a energia principal de Muspelheim? Transformação. O fogo ele transforma, ele purifica e tudo mais. Niflheim é aquele momento em que você precisa de introspecção pra entender o que aconteceu até aí, né? Então, tipo, é o silêncio, é o limbo. É que limbo, não. Limbo tem uma conotação muito negativa. É o, é o silêncio, é a introspecção, é o compreender das coisas. Então, você acaba sendo você acaba tendo que ter esse momento ali, como você teve em Jotunheim, os desafios, as coisas. Aqui você vai ter o silêncio, a quietude. E provavelmente o início da colheita dos seus frutos que você plantou lá em Asgard, né? Então, agora voltando para Muspelheim, voltando para, desculpa, Muspelheim não, voltando para Midgard. Midgard tem como um símbolo a realidade material. Tipo, ali é onde você consegue materializar o seu.
desejo. Aí Niflheim é o início, né? E você traz pra Midgard. Tipo, é, a quietude, a compreensão, né? E aí você acaba aceitando aquilo e muitas vezes mudando de ideia. Tipo, às vezes você acha que quer uma coisa e aí você faz toda essa trajetória, no meio do caminho você fala, nossa, não é o que eu quero, né? E aí, mudança de objetivo, e isso é plenamente normal. E faz parte do autoconhecimento você saber o que que você quer ou não. Então é isso. E Midgar é quando as coisas finalmente vão se concretizar e se concretizam e vem a, a sua experienciação daquilo que foi desejado. Ou seja, qual é o símbolo de Midgar? A experiência. Então chegou a hora de você experienciar aquilo que você idealizou, aquilo que você pediu a Asgard, Odin. Então, Midgar é a experiência, né? E aí depois a gente acaba indo para o último mundo, que é o da mamãe, Hel. E aí, o Hela, né? Gente, muita gente. Deixa eu desmistificar uma coisinha aqui. Muita gente e muitos, muitas pessoas acabam tendo uma distorção do significado de Helheim e do significado de Hel. Aí, por quê? Ó, vamos lá. A gente tem que levar em conta que diversas coisas da língua inglesa foram iniciadas na cultura nórdica, porque os nórdicos invadiram o quê? A Inglaterra. Houve a fusão de cultura. A grande maioria, quer dizer, todos, os, os caucasianos, aquele povo, os nórdicos, eles foram convertidos ao cristianismo. Em contrapartida, a cultura acabou se mesclando com os ingleses. Então, muitas coisas, e a língua, e aí muita coisa foi unificada ali. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô dizendo, depois eu explico mais sobre isso se vocês quiserem, mas um exemplo breve é tipo os dias da semana, né? Então, a gente tem lá Monday, Moon Day, dia da lua, ou da deusa Muna. É, Tuesday, Cheers Day, dia de Tyr. Terça-feira é o dia em que você acende a velhinha vermelha para o deus Tyr para guerrear e ser vitorioso em batalhas. Pois é. Wednesday, Weden. Tipo, Odin, Weden. É variação de sotaque do norueguês antigo e do antigo, da língua antiga, né? Nórdica, do nórdico antigo. Então, tipo, assim como a gente tem o sotaque mineirinho, a gente tem o sotaque paulista, né, velho? Então, tipo, lá também era isso, tipo, eram os sotaques dependendo do local. É, Então, em alguns locais eram descritos relatos como Odin, sendo Odin, Otan ou Weden. Então, Wednesday, quarta-feira. Ah, tipo, Tuesday, não, Thursday, Thor's Day, dia de Thor. É aquele dia que você vai distribuir martelada em todo mundo, assim, caso queira, né? Tipo, dia de ritualística pra Thor. Então, tipo, quer macetar? Quer força bruta? Pô! É velhinha pra Thor, dia de quinta. Friday. Fry. Friga. Frey. Freia. Chamar prosperidade, chamar esse tipo de energia. Velhinha amarela. Vermelha para Freia. Verde para Frey. Amarela Friga. E E muitas maçãs, e muito trigo. Tô falando tudo sobre símbolos, tá? E isso pode ser oferecido em sextas-feiras, onde a energia tá potencializada. Então vocês entenderam que, tipo, dos nórdicos e dos ingleses nasceram o que a gente conhece hoje como dias da semana. E não só dias da semana, tem diversas outras.
misturas de significados e línguas dos dois. Então, o que que acontece? A gente estava falando de hell. E hell, com dois L's, significa o quê? Inferno. Então foi muito distorcido. O inferno onde você paga, aonde você pune, aonde você vai morar pela eternidade, aonde você vai queimar para todo sempre. Amém. Nada a ver. O que que acontece? Hell se tornou o. Colocaram um L a mais, e aí se tornou o nome da deusa, Hel, Hell, se tornou Inferno, Hell. Tipo, fusão de línguas e cultura. Então, só que por ela ser uma deusa densa do submundo e sua representatividade ser metade viva, metade morta, linda mulher e a outra metade em eterna decomposição, filha de Loki, é, aí falam, foi jogada ao submundo. Não foi jogada, foi um acordo com Odin, né? Claro, existem vertentes e você acredita na que faz mais sentido pra você. Eu acredito mais no acordo com Odin, porque pra mim faz mais sentido. Tiveram troquinhas interessantes entre os dois. E tem até um esquilo que fica indo das raízes até o topo e fofocando de Odin pra Hel, de Hel pra Odin. Então, ah, ela foi demonizada. Mas Helheim é o limbo. Tipo, as pessoas que morrem de enfermidades, as pessoas que morrem de velhice, ou seja, todos aqueles que têm uma morte que não é em batalha, Helheim, e aí fica no limbo do limbo, ou volta pra vida, uma reencarnação, ou dali vai pra outro mundo. Mas aí foi tudo muito distorcido. Ela foi demonizada. Helheim foi muito demonizado também. Tipo, ai, sofrimento, impuro gelo, ventanias de 200 graus negativos. É, né? Tipo, oi? Então, tipo, o que que acontece? A gente. Tudo bem. Eu tô falando isso porque não é. Lembrando, gente, deixa eu só reforçar aqui. Eu não tenho a palavra da verdade, tá? Então, tipo, não é assim, eu dou minha opinião aqui, pronto, é isso e ponto final. Não. Então, tipo, é tudo a minha experiência, tá? Então, o que que acontece? Ela foi muito demonizada. E aqui, ó, por exemplo, essa adaga. Ela pode. Ela foi indicada. Essa adaga não, tipo. Não essa específica. Esse tipo. Obsidiana, pedras escuras, pedras caóticas. Tanto Loki quanto Hel, tipo, né? Tipo pai e filha. Tanto Loki quanto Hel, eles podem. Eles me indicaram, né? O uso disso. E é ótimo. Tipo, o corte de energias. Tipo, sabe quando você sente uma dor no coração? E aí, só que agora também, tipo, ó, Odin, Loki e Hel também pode ser. Tipo, aqui pra mim é Odin. Isso daqui é Odin. Tipo, foi energizado com a energia dele. Então, gente, agora falando um pouquinho. Tá claro aqui até os mundos? Até onde eu falei dos mundos? Tipo, eu tô falando super rapidinho assim. Caso fique dúvida, vocês podem me falar, podem me perguntar, pode abrir o microfone, pode interromper, ou dar um sinalzinho de mãozinha, que daí eu posso responder alguma dúvida, caso tenha. E aí, pode escrever aqui no chat também. E aí, o que que acontece? A gente vai falar um pouco agora sobre os deuses. Ah, Só quero perguntar pra vocês se tudo bem essa aula ir até umas 8h15, 8h20. Porque senão eu vou ter que correr muito nos deuses.
Pode ser? Tá bom pra todo mundo até umas 7h15, 7h20? Ou 8h15, 8h20? Ótimo, por mim também. Até, até meia-noite. Perfeito. Porque assim, quando eu vou falar disso, gente, é uma delícia. Se deixar, eu falo, eu tenho que ficar aqui alerta no reloginho, porque senão eu vou embora. E eu coloquei aqui nas minhas anotações, enquanto eu fazia a apostila para vocês, os tópicos, né? Tipo, Alfenheim, Asgard e os deuses. E aí eu vou lembrando de diversas coisas, diversas. E aí eu respiro e vou com calma. Porque, tipo, porque se eu desembestar falar, vai até, né? Então, agora falando dos principais deuses aqui, ó, tipo falando de Odin, né? Só que antes de falar dos deuses, vamos lá, desmistificar uma outra coisa. A cultura nórdica, ela não é que, tipo, não é parecida com a Umbanda, tipo, ai, meu pai de... Não, os deuses nórdicos, eles vêm e vão. Tipo, eles se apresentam pra você e eles sempre estarão com você. Só que chega uma hora que eles se retiram. Eles vêm ensinar pra você o que eles têm pra ensinar e eles se retiram. Se precisar deles, você chama. Mas você sabe que eles estão ali e que é sua energia ali. Então, Odin, Hel, beleza. Os dois vieram, os dois estão sentados em seus tronos. Já me ensinaram o que tiveram que me ensinar. Quem que tá me ensinando coisas agora? Papai Loki, Freya e Frey. Tipo, então, você é filho dos cinco? Sim. Tipo, mas aí, tipo, aí você fala, então se for assim, todos os deuses. Não, não vamos generalizar. Porque assim, Thor, eu nunca tive experiência. Já tentei fazer ritual pra Thor, chamar essa energia. Tipo, ah, não veio. Mas assim, eu tenho uma experiência pra contar pra vocês que de uma ritualística que eu fiz, que eu invoquei Thor. Tipo, as energias de Thor. É diferente de ser filho de cabeça de Thor, assim, sabe? Tipo, querer ter uma experiência, uma energia em você de Thor. Não aconteceu comigo. Eu tentei, mas não rolou. Agora, invocar uma energia uma energia de Thor pra poder resolver uma situação externa que tá acontecendo ali, beleza, até indico e é babado. É, Então, o que que acontece? Você. ah, Deixa eu falar da experiência. Eu fui fazer um exorcismo. O Johnny, meu amigo, o que deu colaborou aí com a gente, que deu aula de demônios, de daimons, anjos e demônios. A gente é amigo há muitos e muitos anos. Então, tipo, o que que acontece? Só que ele segue o caminho Diamonds sempre seguiu e eu, os nórdicos. Mas a gente troca experiências fantásticas ali. Só que o que que acontece? A gente foi fazer um exorcismo em uma menina. E ela manifestou em frente à minha casa. E aí o Johnny foi com a experiência dele e eu com a minha. Eu vim com as energias rúnicas e ele com a cristã, né? Na época. É... Então, o que que aconteceu? Aquilo foi expulso ali da menina, só que houve retaliação. E o que que aconteceu? A retaliação foi pra onde? Olha o que que a falta de experiência faz. Por isso que eu peço pra vocês, tomem muito cuidado. Pensem 8 vezes, me consultem se necessário, pra ver se algo é coerente antes de fazer alguma coisa. Porque a minha mãe, eu pedi pra ela, assim, a minha mãe carnal mesmo. Tipo, eu falei assim, mãe. Meu pai é pastor de igreja evangélica. É, E aí, tipo, o que que acontece? A minha mãe sempre foi religiosa junto com ele. E eu falei assim, mãe, você pode, já que se trata de demônio,
Você pode fazer uma oração aí pra dar força pra gente poder libertar essa menina? Aí ela, claro, erro meu. Minha mãe orou, criou-se um link, o retalhamento foi onde? Foi tudo pra minha mãe. Tipo, é, a gente tava lá no sítio e minha mãe começou a ter uns pensamentos assim, muito fora do comum, não, não é dela. Falando de se matar, falando tava agressiva, tava atacando, tava. E aí eu só assim, aham. E aí, tipo, olha o que que a falta de experiência faz. Tipo, se fosse hoje, eu jamais teria colocado minha mãe nisso, sabe? Então, tipo, beleza. Mas aí, bora curar, né? Aí foi aí que eu invoquei Thor. Falei, esses sanguessugas que foram retalhar, Thor, dá um jeito aí, ó, e taca martelo em todo mundo. Vocês acreditam que o negócio foi tão poderoso, foi de uma fé tão autêntica, que eu fui lá, não tinha vela, né? Assim, tipo, ai, vela vermelha para Thor. Não, fazer com que tem. Peguei, como era o sítio dos meus pais, tem algumas ervas lá, peguei uma que se aproxima mais da energia de Thor, esfreguei na vela, vamos lá, vela branca, acendi, runa de Thor, e vamos nessa. E aí pedi. Vocês acreditam que deu 30 minutos? Minha mãe, que tava naquele ódio todo, falou assim: ai, tô com dor de cabeça. Acho que eu vou dar uma deitada. E aí, tipo, eu olhei pra cima e em cima da casa do meu sítio, do sítio dos meus pais, no caso, tipo, tinha um círculo enorme de nuvem. O céu tava inteiro azul, só tinha um círculo de nuvem. Em cima. Tipo, eu fiquei passado com aquilo. E aí minha mãe foi dormir. Ela só acordou 10 horas. Isso era 5 horas da tarde. Minha mãe acordou 10 horas da manhã do dia seguinte. Ótima. Voltou a ser minha mãe. Tá ótima até hoje. Belíssima, saudável e. Então, energia de Thor pra situações externas assim, super indico. O negócio força bruta, né? Tacou martelado. Agora, ou seja, já que a gente tá falando de Thor, vamos trazer essa informação. O que Thor vai te fornecer? Força bruta. Ele vai te fornecer também coragem e lealdade. Vai promover lealdade. É mais fácil, por exemplo, e é muito importante que a gente seja sincero com a gente mesmo. Então, tipo, por exemplo, se você sente no seu coraçãozinho que você não está sendo sincero com o coleguinha ou consigo, usa a energia de Thor que ele vai poder te ajudar nessa e aí vocês trabalham isso juntos. É, aspecto, é a energia que protege, né? Então, o que é o protetor, é o que cuida, é o humano. Porque na mitologia, Odin mandou Thor pra Midgard, porque ele era muito soberbo, arrogante, filhinho de papai playboy. Então, Odin enviou ele pra Terra, tirou o martelo dele e fez ele viver com os humanos, só que ele acabou se apaixonando pelos humanos, pela humanidade. E aí ele passou a ser o grande defensor das nossas causas. Então ele é o cuidador, né, da gente. Então, quer justiça? Justiça, assim, não tem a ver com assuntos legais. A gente ainda vai chegar lá nos assuntos legais e é com Odin. Tem esse. Odin também, né? Ah, que mais que Thor traz? Ele traz isso, ele traz a lealdade, ele traz a justiça perante alguma situação. É a sua justiça, sabe assim? Então, é muito legal. Eu gosto muito da energia de Thor, por mais que ele não vibre em mim, é, eu acho bem legal. E outra coisa interessante, quando eu estava sendo apadrinhado por Odin, quando ele veio para muito perto, quando ele veio me ensinar muita coisa, a mancha branca veio à barba. E não só isso. Eu tava meio confuso, bem iniciante ainda, e eu ainda era da época que pedia prova, sabe? Tipo,
Ai, se você tá aqui, dá um sinal. Ai, se você tá comigo, me dá um sinalzinho. E eu usava óculos, gente. Tipo, é, eu usava 0,75 e 1. 0,75 e 1. Astigmatismo. E miopia e astigmatismo. E aí, um belo dia eu coloquei. Cheguei na faculdade, coloquei o óculos e desconfortável. Fui no oftalmo, até hoje eu vou no oftalmo e meu olho tá ótimo. Então, tipo, e o que que o Odin entregou como pagamento pro conhecimento das runas, pra ele obter o conhecimento das runas, né? Ele não tem um olho. Então, tipo, ele entregou o olho e eu fui curado do quê? Dos olhos. E aí a mancha branca apareceu. Eu tinha 22 aninhos. É, 22 aninhos já começa na barba. E hoje tá aparecendo mais umas aqui, ó. Mas aí a gente deixa a natureza fazer os brancos delas, né? Tá tudo bem. É, E então, sempre que você tá sendo imantado por uma energia, tende-se a transparecer aquela energia. Quando o réu chegou, era filmagem, era foto, eu com aspecto cadavélico, sabe assim, cadavérico, caveira, aspecto de caveira. Fundo, aqui, tipo, os tendões, eles eram ressaltados, apareciam todos, assim, como se eu estivesse contraindo a mão o tempo inteiro. Uma cara de. Então, tipo, você. A energia dessa divindade acaba transparecendo por você. Isso, pra mim, é. Aí você acha que eu fiquei pensando, ai, como eu sou feio, ai, eu pareço caveira. Ai, isso daí é o ego falando. Mas eu tava achando ótimo. Tava falando, nossa, a Hel tá arrasando. E aprendi muito com ela. E aí agora eu tô Loki, Frey e Frey. Todo mundo altamente. Eu tô com o masculino bem alto e o feminino aí poderoso também, Freya, né? Tipo, só que daí Frey e Loki. Então tem dois masculinos aí, né? E. Odete, você é o máximo. Thank you very much. Eu adoraria. Hoje, quando eu tinha 22 aninhos, hoje eu tenho 25. Eu adorei, eu acho o máximo. E aí, o que que acontece? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver se tem alguém. Opa, alguém pediu pra entrar aqui? Não. Nope. Aí, então é muito interessante isso. Você ter a experiência com a divindade e você emanar essa energia. É muito legal, é muito interessante e importante. E ah, a gente vai passar a entender mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre a visita aos mundos. Então, tipo, vamos visitar Asgard, vamos visitar Alfheim. Então, tipo, gente, Alfheim é a melhor coisa. Águas de cachoeira naturais quentes. É, Eu tava lá com o Frei. Tipo, foi uma experiência fantástica, só que se eu for contar aqui, ela vai até 2037. E aí, vamos falar agora do irmãozinho querido Loki, meu papai espiritual do momento. Caos. Ele é o caos que vem para a concordância fica até 2037. Ele é o caos que vem pro bem, né? Então, tipo, astuto. Gente, é muita astúcia. É o máximo. Eu tô tentando aprender essa lição até hoje, mas tá meio difícil. A astúcia. Porque o caos criativo, eu já tô começando a aprender. E a melhor coisa do mundo que eu aprendi e foi a maior libertação, e vem sendo a maior libertação pra mim, a quebra de padrões. Nossa, Loki, papai, é uma coisa maravilhosa, assim. Foi uma coisa maravilhosa. Símbolos fálicos pra Frey e pra Loki. É, Little Penis. Tipo, eu coloquei, eu tenho, depois eu mostro foto pra vocês. Eu tenho no altar lá de casa, eu tenho os, ó, aqui dá pra ver melhor.
No altar lá de casa eu tenho a estátua de Loki e o pipizinho ali no junto do altarzinho dele. O símbolo fálico, ele dá assim, uma empoderada incrível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Dando pra ver direitinho, gente? Babado. E aí, maravilha. O que que acontece? Loki, ele é fantástico pra isso. E quem é Loki? É o astuto, é o que é relacionado ao capeta cristão, a Lúcifer, ao cabrunco, a essas energias. Isso exatamente, Anderson, é sincronicidade com Exu. É fantástico, fantástico, fantástico. Foi a melhor coisa que eu fiz foi aceitá-lo em minha vida. Só que ele tem a sexualidade muito alta. Então, tipo, é, por exemplo, é uma energia masculina, uou, sabe? Então, tipo, é babado, é babado. E aí, ele traz, aí, com essa energia sexual masculina, tem diversos rituais que a gente pode fazer com isso. Desde magia sexual até, tipo, uso do material masculino, orgasmo, vulgo. Não, não posso falar. É... Aqui a aula vai para o YouTube. E aí, tipo, vulgo sêmen. É... Passar na vela, pedir, fazer um pedido pra ele adora esse tipo de... Ou você... Lembrando, sempre o masculino. Ah, mas eu sou mulher, como é que eu faço? Então, tipo, tem marido? Arrasa. Então, tipo, ou use o seu material. Também pode ser. Só que, assim, lembrando que se você quer a energia masculina, o ideal mesmo, 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 sêmen. Aí, beleza. O que que acontece? Ou, gente, símbolos fálicos é o que traz a energia do masculino. Lembrando que eu não estou falando de sexo. Não estou falando de sexo masculino, sexo feminino. Não. Eu estou falando de polos, energias. O masculino, o que injeta a energia. O feminino, o que recebe, o que intui. Ó, a lâmpada tá até num lugar muito estratégico aqui. O que intui, o da intuição. E aí, tipo, o que que acontece? É gênero. Eu tô falando de gênero. E não. Só que assim, não é o gênero daqui de Gaia. É o gênero princípio hermético, tá? Então, tipo, gênero masculino e feminino. Aquele que te provoca a intuição, a reflexão ao feminino. E aquele que te provoca a ação, fazer, vencer, guerrear, atitude e tudo mais. Então, Loki, ele é muito forte nisso. Ah, agora, o que que acontece? A energia, é desafiadora. Muito desafiadora. Ele te provoca é, a encarar as coisas. Tipo, sombras. Ai, não, eu não gosto de tal situação, então eu vou evitar. Mas se você evita, gente, você não enfrenta. Se você não enfrenta, não tem evolução, né? Então, tipo, ele vem, é o caos que vem pro bem, porque daí você fala assim, ele vem e te oferece na maior gentileza. Posso cuidar de você? Pode. Pum, caos, caos. Arrasa aí. Então, tipo, é isso. Yin Yang. E aí, tipo, o caos que precede a vitória. Então, essa energia ela é muito importante. E eu também uso bastante pra ele essa pedra aqui. Porque quais as cores de Loki? Furta-cor. Então, não sei se tá dando pra ver direitinho. Ele é bem furta-cor, só que a luz tá meio. Aí, dá pra ver, né? Eu uso bastante ela. Eu tenho uma dessa em casa e também fica ao altar dele. Então, tipo, é babado. Nossa, é muito maravilhoso. Isso dá um upgrade, chama as energias, esses artefatos, né? Hell, Loki e por aí vamos. Temos também.
Loki ficou claro? Ou ficou caótico, como a própria divindade sugere? Ah, temos Frey e Freya. Gente, Frey e Freya são como se fosse um só. E aí, voltamos a falar de gênero. Eles são polaridades masculino e feminino, Frey e Freya, da mesma coisa, da mesma energia. Então, enquanto Frey ergue a sua espada e vai guerrear e em prol da vitória, de conquistas, de bens materiais, de prosperidade, o próspero. Mas com ação, Freya é a deusa guerreira, sim, mas ela trabalha onde? Também em Vanaheim, né? Vanires, magos, ela tem a sua face maga, ela cria uma capa de águia, se transforma em águia, e essa é a versão bruxona dela. E aí, o que que acontece? Ah, essa é a face de Freya que eu mais uso, que ela mais, que eu mais me identifico. E Frey, o guerreiro, né? Então, ah, os símbolos de Frey, eles vêm como amor. Só que tudo que eu falar de Frey é de Freya, só que no polo feminino, né? Então, se a gente fala de sensualidade, que é Freya, a gente fala também de virilidade, Frey. Se a gente fala do poder feminino, a gente fala do masculino. Para o mesmo. Por quê? São irmãos gêmeos. Frey e Freya são irmãos gêmeos. Então, Freya, deusa do amor, Afrodite, sabe? Dos nórdicos. Então, é muito legal. E Frey, ele se trata. Palavra, assim, que caracteriza Frey: fertilidade. Por isso, também, símbolo fálico. Fértil. A injeçãozinha. Tipo, símbolo fálico. Ah, super, super tem a ver com gatos. Freya se locomove quando ela não está na forma de águia, se locomovendo por aí. Ela está na carruagem dela, que é feita. Quem conduz a carruagem são 10 gatos gigantes. Tipo, semi, semi-onças, sabe? Mas são gatos. Então, tem super a ver com a energia dos felinos, sim. É, ela é a deusa do amor, da sensualidade, da atração. Então, tipo, da mulher poderosa. Enquanto Frey é o quê? Responde aí no chat pra mim, gente. Enquanto Freya é a deusa do amor e a mulher poderosa, o Frey é o quê? Vamos ver se vocês estão atentos. É... Ninguém no chat? Freya, deusa do amor e da sensualidade. A mulher poderosa. Se Freya é a mulher poderosa, Frey é o Arrasou, Dete! É isso aí. Então é isso, você vai trabalhar com os dois, ou seja, harmonia entre gêneros interno, que nós temos, o masculino e o feminino, dentro de nós. Então, quando você é filho de Frei e Freia, você busca a harmonia entre o seu masculino e feminino. E aí você passa a copular o seu masculino com o seu feminino e a criar as suas coisas. E aí vem os nenenzinhos. Lógico. Aí tem a gravidez, tem o período. E aí, o que que é a gravidez? Quando você copula consigo mesmo, assim, tipo, com as suas ideias, você, Asgard, Vanaheim, Alfenheim, lá, 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 o que eu expliquei no começo da aula. Essa é a gravidez. Chegou em Midgard, nasceu o bebê. Então, tipo, é a harmonia entre o masculino e o feminino dentro de cada um. Aí temos Frigga.
Frigga, a deusa mãe. Muitas vertentes falam que ah, Frigga é a Freya mais velha. É a Freya que envelheceu. Mas outras falam que é a mulher de Odin e que é a mãezona, né? Então, tipo, All Mother. Assim, tanto em uma quanto em outra, ela é a All Mother. Mas, tipo, a Freya, ela não tem a... o útero bom. Ela não é uma boa mãe. E aí, Frigga já, sim, é a mãezona, é a que cuida de muitos, é a lactante, é a que nutre, é a que passa a informação, a nutrição desde o líquido amniótico até o cordão umbilical e tudo mais. O que cuida do conforto, do aconchego e tudo mais. Então, fala muito sobre maternidade, sabedoria doméstica e destino, né? Então, Frigga é ótima. Eu tive uma aluna que ela é filha de Frigga e ela é, assim, tipo, fantástica. A intuição dela é babadaço. É, E ela fez o curso de runas comigo, e foi praticando. Ela praticou real, sério mesmo, se aprofundou bastante e foi babado. Linda a trajetória dela. É, E ela é filha de Frigga e é fantástica, uma mãezaça, assim, é muito boa. Protetora do lar, né? Então, tipo, ela é muito, como é que se diz? Generosa. Ah, não. Pacto é uma outra história. Tipo, normalmente, é mais ou menos uma troca que você faz com uma entidade. E os nórdicos normalmente não são muito de pacto, não, tá? É, Acordo, sim. Principalmente Odin. Depois eu conto pra vocês uma experiência que eu tive com Odin e que foi babado. Só não conto agora porque senão, ó, já são 8h24, então. Mas então, não é a mesma coisa de pacto, não. Não é semelhante. Ser filho é a, a sua energia que é compatível e magnética com a do ser, seja Odin, seja Frey, seja Freya. E aí você vai tendo o conhecimento, aí aquela divindade que te passou o conhecimento vaza e chega à próxima, porque daí você já tá pronto para o próximo passo. Então o meu Odin tá lá no trono só assim, ó, de, de um olho em mim. E tipo, enquanto o Loki tá sambando, sambando. Gente, na hora que eu falei de Thor, eu esqueci de falar sobre a cor e sobre coisas que representam. Então, tipo, ponta pra cima, símbolo do fogo, a cor do fogo, triângulo, símbolo do elemento fogo. Então, tipo, legal pra atribuir a um altarzinho aí, chamar Loki pra fazer as coisas. Que mais? Vamos lá. Temos aqui Hel, finalmente a mamãe. Qual o aspecto? Morte, transformação, morte, renascimento. Então, tipo, morte e renascimento é sinônimo de transformação, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, e tudo isso que eu tô te falando dos deuses, eu tô falando só das coisas boas, dos aspectos bons, tem os aspectos sombra também, tá? Vamos tomar cuidadinho na hora de fazer alguma coisa. Uou, vou chamar essa energia porque ela é ótima. Cuidado, tem o lado sombra aí que também vem em todos os aspectos. Todos esses que eu falei. Vem a coisa boa? Vem, mas a sombra vem junto, que você tem que encarar umas coisas aí. E principalmente Hel, que é a dona do submundo. Gente, Hel Nossa, eu costumo dizer que ela me matriculou na Helheim University. Porque, tipo, eu aprendi tanto, mas tanto com ela. Eu morria de medo de Egum, morria de medo de espiritinho, e hoje as coisas mais normal é fazer banimento, é fazer encaminhamento de espíritos para ela, porque sempre tem aqueles apegados, né? Então eu chego, converso, falo, ó, beijinhos.
Aí os guardas vêm buscar e já teve um caso que veio até a própria. Então, babado, é muito legal. Muito legal mesmo ter esse acesso. E aí tem outros muitos babados que ferramentas a serem usadas. E aí é que vem a hora de enfrentar a sombra, que é a frieza, negação da vida, né? O ego consumindo sua vida inteira. Então, tipo, muito cuidado. É, a sombra de Helheim vem fortinha. Tipo, não é que vem fortinha. Tipo, mas ela é a mais nítida dentre as outras. Exemplo. A sombra de Friga, que é a. Ai, mas é a mãezona. É a que nutre. Só que qual é a sombra? Controle. Controle excessivo. Possessão. Sabe? Tipo, todo mundo vem com uma sombrinha. E aí, quando você detecta que você tá sendo. ah, que você tá sentindo aquilo. Ah, nossa, eu tô sendo controlador. Aí você vai exercitando, usando qualquer tipo de ferramenta que você possa. Essa daqui é melhor pra. Falando em Friga, isso daqui é uma pedra que condiz mais com ela. Tipo, é, alguma coisa aura. Tipo, mas não é o quartzo aura, não. É, e o que que acontece? Ela vai desfazendo, né? Tanto a pedra, quanto a energia da pedra, quanto a energia de Friga. Então, tipo, porque é uma sombra que provém dessa energia, né? Então, ai, tô sendo controlador. Então, para, respira, tome ciência, já é o primeiro passo. E depois, o que fazer para melhorar, né? Então, gente, vamos finalizar. Era para finalizar com Hel. Só que faltou falar de um deus que eu gosto muito. Eu falei dos principais, né? Thor, Loki, Frey, Freya, Hel. Odin e faltou umzinho que ele também é popular, Tyr, o guerreiro. Então, tipo, ele é o guerreiro de uma mão só, e aqui também, símbolo fálico, a espada. Então, ele é o guerreiro que obtém sucesso em todas as suas batalhas. Na mitologia, ele foi-lhe arrancado a mão por Fenrir, o lobo gigante, filho de Loki. Então, mas por quê? Fenrir, ele não era um lobo mau, ó, nossa, tipo, o lobo gigante que mata tudo, não. Mas por conta de Loki, falcatrua, astuto, né? Fenrir seria uma das causas do Ragnarok, o fim dos tempos. Então, voltando pro Tyr, ah, os anões fizeram uma corrente que não arrebentava por nada. Nem o próprio Fenrir, nem Thor, nem ninguém. E aí, ah, Odin pediu que prendesse, né? Esse lobo, para que não houvesse o Ragnarok. E aí, Fenrir e Tyr estavam conversando, eles trocavam uma ideia. E aí, ele falou assim: ó, só que se você estiver mentindo, eu vou ter que te bater, vou ter que te dar um couro. Ele falou, não, não tô mentindo, não. É só pra testar a corda dos anões. Eu vou amarrar você, só que é só pra testar. E aí ele amarrou. Amando de Odin, é, contribuição de Loki e amarrou. O que que aconteceu? Fenrir se soltou, arrancou a mão de Tyr. E aí ele é o guerreiro de uma mãozinha só, só que ele não deixa de ser o melhor guerreiro. E quais as energias de Tyr? A força de vontade, a vitória nas batalhas e. Peraí, deixa eu dar uma vez daqui. Ah, certo, igreja de Nova York, tive um problema sério lá. Fiquei meio desnorteado. Por acaso.
Uma loja de souvenirs, dentro tinha. Claramente. Eu nem sabia quem era e o que era. Olhei, vi um chaveiro e comprei. Olha só. Olha o chamado. Como é que vem? Depois eu conto sobre o meu chamado. Eu não sabia nem o que que era runa, nem. Nossa, não tinha noção nem que existia. Depois eu conto pra vocês. Só que eu já tô nesse mundo há 17 anos e não vou parar. É. Sim, uma força muito grande. Sim, né? Teiwas ou Tivas, ou você pode chamar ela de Tyr. É a setinha pra cima. O símbolo fálico. Ou a setinha pra cima. E aí, por favor, posta sim. Nossa, vai ser o máximo. Pode postar. Fiquei curioso pra ver. Então, a energia de Tyr é essa. Só que qual é a sombra? A dominação. É, ser imperativo, é mandar. Então, tipo, tudo tem sua sombrinha. Mas ele traz a vitória, ele traz o sucesso, ele traz a força de vontade, ele traz a estratégia de um guerreiro pra vencer uma batalha. Ah, eu tô num problema que eu não sei o que fazer. Terça-feira, Tuesday, é, manda ver com a velhinha vermelha lá, ou laranja, pra trazer a, a criatividade e vambora, né? Então, tipo, esses foram os deuses e os mundos. E a aula fica por aqui. Depois eu vou editar porque tiveram algumas interrupçõezinhas, né? Então, é mais ou menos isso. Ficamos por aqui por hoje. E a próxima a gente talvez já inicie nas runas. Há alguma dúvida, gente? Dúvidas? Doubts? Não, né? Hum. Ah, então. Isso vai ser falado na próxima aula. Só que a relação dos deuses com as runas é que quando Odin é, ficavam. Odin e os deuses, né? Odin, só que vamos falar especificamente de Odin, porque foi ele que foi buscar o conhecimento das runas com quem? Com as Nornes, a deusa tríplice, é, que ficam nas raízes da árvore de Yggdrasil, próximo aos portões de Helheim. Ele foi lá e deu o olho para uma delas como forma de pagamento para o conhecimento das runas. E passou a ter o conhecimento das runas e passou a criar energias com as próprias runas. E é aí que elas têm, até hoje, as energias, né? E é um alfabeto poderoso, tanto para oracular quanto para utilizar. Eu prefiro utilizar em ritos, em magia nórdica. Oráculo não é meu forte. É, o raio que percorre. Quando você explicou dos 9 mundos, tem na apostila? Tem sim. Tem. Vem, eu coloquei na apostila quer dizer, tô colocando na apostila cada um algumas coisinhas. Olha, que lindo! Amei! E é rusticão, né? Ai, eu sou apaixonado. Sou até suspeito pra falar. É, olha só. Ah, perfeito. Perfeito. Perfeitíssimo. Ah, e eu trouxe também isso daqui pra mostrar pra vocês. Símbolos. Os 9 mundos. A bússola nórdica. Tudo bem que aqui tá com o turbilhão, que é um gráfico de radiestesia, mas o símbolo nórdico é esse daqui.
E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É aqui que a gente mora. Midgar. Meio. Mid. Meio. E aí, gente, dica. Ai, né? Tipo, eu gostaria tanto de acertar a luz aqui. Ah, acertou. Pêndulo. Pega esse gráfico. Pendula. Fala em qual caminho devo seguir para determinada situação. Dependendo do mundo que cair, você faz a sua interpretação de como trilhar aquele caminho daquele mundo. E isso é um babado para resolver a situação. Proteção máxima. Círculo de runas. Ativado com o círculo de runas o elmo do terror. Ou seja, a proteção máxima feito da runa Algis. Ó, Algis, Algis. Isa, Isa, Isa. Tipo, é bem legal. Mais pra frente a gente vai chegar lá. E esse é um símbolo que eu fiz. É uma bind rune que vai te trazer aqui Ferru, 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 Ferru. E Ferru é a runa da prosperidade e que representa Frei e Freia. Frei, ó, a ferruzinha aqui no meu largador. E Freia. Ó, vê se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Legal, né? Eu comprei ele transparente, eu que fiz a runa. Porque, né, já que é possibilidade, vamos nessa. E aí, esse símbolo aqui, ao fazer ferru e ferru, conscientemente criou-se a algiz. Ou seja, é prosperidade financeira com a proteção das suas finanças. E a proteção das finanças da casa. Então, algiz é proteção. E aí, aquele símbolo da algiz, a mandala de algiz, ela tá ainda ativada pelas runas e é uma proteção, nossa, babado. Gente, isso porque eu tinha falado que ficamos por aqui, né? Mas a aula inaugural é sempre assim. E lembrando que se deixar eu falo até 2037. Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem. Eu vou editar a aula em até 48 horas, vai estar lá no grupinho, tá? E muito obrigado por participarem. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no Whats que a gente dá um jeitinho de responder. Demora um pouquinho? Sim, porque é muita gente. Inclusive, vocês nem imaginam como é que tá. O celular tá aqui na minha frente, babado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham entendido. Assim que a apostilinha ficar pronta, eu mando pra vocês no grupo. Não é uma apostila longa, ela tem o quê? 2 a 3 páginas, estourando 4, porque é gradativo, né? Então, tipo, eu falei sobre deuses e sobre mundos. Então, vai ter na apostila deuses e mundos. Fim. Aí a Rê vai falar sobre runas, aí vem outra apostila. Aí depois. E por aí vai. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só chamar. Tamo lá, demora um pouquinho pra responder, mas respondo, tá bom? Beijo, boa noite e obrigado por participarem.